queridos, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre equilíbrio. Afinal de contas, é uma questão de equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, é bem importante a gente entender que todos nós, seres humanos, temos um ponto específico que é o nosso ponto que é chamado de centro de massa. E esse centro de massa faz toda a diferença para o nosso equilíbrio. Tá, vamos analisar uma seguinte situação. Se você está em algum prédio, num determinado andar, e esse prédio tem uma sacada. Se você parar para pensar e analisar, olhar essa situação, o que você pode perceber é que essa sacada, ela é sempre ou de alguma coisa de, por exemplo, alguma ferragem, ou própria alvenaria, enfim. E ela tem sempre uma altura, que é uma altura, na verdade, mínima que a gente tem que pensar. Por quê? Porque todo mundo tem um centro de massa, que é onde, vamos dizer assim, a gente tem o nosso querido equilíbrio. O centro de massa nada mais é do que o seu umbigo. Sim, o seu umbigo. Então, se, por exemplo, essa sacada, ou seja, você está passando numa passarela e esse corrimão, enfim, né, essa parte que protege da passarela for muito baixo, for muito abaixo do seu umbigo, e você, por exemplo, se apoiar, o que é a tendência? Vai ter mais massa para a parte de cima. Então, vai estar mais pesado, vamos dizer aqui, essa parte. Então, você pode sim acabar o quê? Virando, tombando. Então, quando a gente fala em termos de construção, né, os engenheiros, lá os arquitetos, eles têm que levar em consideração, existe uma medida média, porque, óbvio, cada pessoa tem uma altura diferente. Então, essa altura também interfere. Óbvio que o meu centro de massa, que eu sou uma pessoa de 1,70 m, é diferente do cara de 1,90 m. Então, talvez para ele seja mais perigoso se ele se debruçar aí nessa sacada, por isso que a gente nunca deve fazer isso independente da nossa altura. Mas então, o nosso centro de massa fica no nosso umbigo. Se a gente está numa altura um pouco abaixo do umbigo, a tendência é o quê? Que eu possa cair. Se está para cima, isso não acontece. Lógico que isso também não quer dizer que eu vou lá me debruçar, como eu já disse nessa sacada. Então, a questão do equilíbrio está no nosso corpo. E aí agora a gente vai transportar esse equilíbrio para outras coisas do seu dia a dia. Então, para isso a gente vai falar o que na realidade, quando a gente fala que um corpo está em equilíbrio, o que isso significa e quais os tipos de equilíbrio que a gente pode pensar, tá? Então, vamos lá. Soma de todas as forças que agem sobre o corpo tem um resultado nulo. Opa, então para um corpo estar equilibrado, é isso que eu preciso? É esse meu pré-requisito? Um dos. Então, aqui está um corpo. Definir ali, a gente fala um corpo na física, pode ser um caixote, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Se todas as forças, então aqui eu tenho uma força de 25 N de Newton, que é a unidade de medida de força, para cima, uma de 25 newtons para baixo, quer dizer que as duas se anulam, de 50 newtons para cá e 50. Então, na verdade, essas forças se anulam. Então, eu posso dizer que esse corpo está em equilíbrio porque a somatória, quer dizer, esse mais esse mais esse mais esse dá zero. Mas não, professora, 25 mais 25 não dá zero, mas elas estão opostas, então seria um 25, só que esse é um menos 25, vamos pensar assim, zerou as duas e zerou as duas. Então, quando a somatória das forças de um corpo é zero, quer dizer que ele está em equilíbrio. E aí a gente vai falar então que existe um equilíbrio estático e um equilíbrio dinâmico. O que é uma coisa estática? Lembra muito aquela brincadeira de criança, tipo estátua, você parado, sim. Então, uma coisa estática, a gente vai pensar que é uma coisa que está o quê? Parada. Então, a gente vai falar que a velocidade vetorial é nula. Velocidade vetorial, eu coloquei o nome vetorial aqui porque a velocidade, ela depende do módulo, que é um valor específico que a gente vai falar dela. Direção, por exemplo, é horizontal, vertical, e o sentido, esquerda, direita, para cima ou para baixo. Então, a velocidade, ela precisa de todas essas informações. Por isso que ela é uma velocidade vetorial. E ela é nula. Então, quer dizer que ele está em repouso, se a gente assumir um referencial. Olha aqui esse esqueminha que bacana. O que a gente tem? Bom, as duas bolinhas estão o quê? Paradas. Para essa barra ficar exatamente assim, e as bolinhas não caírem e nem ficar mais pesado para um lado ou para o outro, significa o quê para a gente? Que a força que está acontecendo desse lado, que essa bolinha de alguma maneira aplica, tem que ser igual a desse. Porque é o que a gente falou, a soma das forças tem que ser nula. Então, a gente entra em equilíbrio. Tá? Isso aqui é muito legal você pegar, por exemplo, quem nunca fez uma brincadeira assim, pegou alguma varetinha na rua, e aí pega e tenta colocar ela na mão, né, e deixar ela ficar retinha, equilibrar essa vareta. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Uma atividade legal, pega a vassoura em casa, ou o rodo, que seja, põe lá uma em cada ponta da sua vassoura e começa a mexer as suas duas mãos ao mesmo tempo. Devagar, tá? Não precisa ser louco, desesperado.
você vai perceber que vai chegar uma hora que a mão que está mais perto da parte da vassoura, por exemplo, pesada, né? Esse lado é mais pesado por conta da parte que varre, Então, a sua mão não vai ficar exatamente no meio, porque se ela ficar exatamente no meio, vai fazer o quê? Vai ficar desequilibrado. Então, você vai achar o centro de massa da sua vassoura. Essa é uma atividade muito legal. Faz aí, testa e depois deixa os comentários, enfim, vamos conversar sobre isso em qualquer outro momento, que eu acho muito legal. Conversa com seu colega, mostra para alguém essa sua interação com a vassoura, vamos dizer assim, e acha o equilíbrio da sua vassoura, do seu rodo. Acho que vale muito a pena, tá? E, por exemplo, também, que onde a gente tem equilíbrio estático? Nos prédios, né? Quando a gente olha prédios, por exemplo, gente, nenhum prédio, teoricamente, está tombando, não deveria, né? Então, a gente está lá, o prédio está equilibrado, ele foi construído de uma maneira que todas as fundações e os pesos ali estão ok, ele está equilibrado, tudo bem? Então, esse é o equilíbrio o quê? Estático. E o prédio não anda, né, gente? Velocidade nula, ok? Aí a gente vai para o equilíbrio dinâmico. Dinâmico indica movimento, mas espera aí. Então, uma coisa em movimento, um corpo em movimento, também pode estar em equilíbrio? Não só pode, como deve. Quando vai acontecer um equilíbrio dinâmico? Quando a gente estiver num movimento bem específico, que é o MRU. Movimento retilíneo, que é uma reta uniforme. Tá, então, é um movimento em linha reta, uniforme significa que a velocidade é uma velocidade constante. Aí a gente volta a bater mais ou menos na mesma ideia da tecla, tá? Então, ele está se movimentando, por exemplo, um carro está em movimento. A soma das forças que atuam no carro, que a gente já falou aqui, tem que ser toda nula. Então, ele está assim, ele está num equilíbrio dinâmico, porque ele está em movimento, ele não está em repouso. Existe uma velocidade, mas essa é uma velocidade constante, tudo bem? Se ele não está numa velocidade constante, ele vai, acelera, breca, então a gente não pode assumir que ele está num equilíbrio dinâmico, porque tem essas variações e as forças vão mudando, tá? Então, para a gente entender e só finalizar, vamos falar de 3 tipos de equilíbrio que são bem legais para a gente associar ao nosso dia a dia? Olha aqui para o meu esqueminha. A gente tem um equilíbrio que é chamado de estável. Estável parece ser uma coisa que está dando certo ali, tá estável. Instável tem alguma variação, algum incômodo, um desconforto. E um indiferente. O que seria um equilíbrio estável? Vamos supor que eu pegue essa bolinha aqui, ela é um pêndulo, e eu mexa ela. O que vai acontecer? Eu vou soltar a bolinha, ela vai fazer o quê? Esse movimento, não é isso? Quando de passado um certo intervalo de tempo, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela saiu de B, depois ela veio para cá, foi, voltou, até que ela vai voltar aonde? Na posição inicial dela, que é o A. Então, por mais que eu mexa nessa bolinha, no final das contas, ela tá o quê? Nessa posição, ela volta para aquela posição de estabilidade. Por isso a gente pode falar que esse equilíbrio é um equilíbrio estável. Quando a gente fala um indiferente, vamos imaginar uma superfície que não seja plana, tá? Ela tem ali um pouquinho mais um arcozinho assim. Então, o que acontece? Quando eu colocar essa bolinha ali, a chance dessa bolinha fazer o quê? Rolar, não é isso? Quando ela rolar, ela vai conseguir voltar na posição inicial? Não vai, né? Ela vai rolar e vai cair em outro lugar e é isso. Então, esse tipo de equilíbrio é um equilíbrio instável. Inicialmente, ela até parecia equilibrada, mas a hora que eu solto, as forças que atuam ali já não se anulam mais. Então, existe um movimento, vai existir uma velocidade, talvez uma aceleração. Então, aqui a gente passa a ter um equilíbrio que é considerado instável. E, por último, indiferente. Se eu pego uma bola e coloco numa superfície plana, o que vai acontecer com ela? Vai ficar tranquila ali, né? Não vai ter nenhum movimento, não tem nada que interfira nela, então a gente pode falar que esse equilíbrio é um equilíbrio indiferente. Então, se a gente olha para a nossa lousa aqui e bate um papo sobre essa questão de equilíbrio, você pode perceber, na verdade, que o tempo todo a gente acaba tendo tipos de equilíbrio, a gente está ou num dinâmico ou num equilíbrio estático. Acontece. Talvez a gente não soubesse essa relação, não sabia que em determinados movimentos a gente estava falando de equilíbrio. Mas eu acho que agora, depois dessa aula, tudo é para ficar mais tranquilo e mais claro e você consegue, no seu dia a dia, perceber as questões de equilíbrio, certo? Então, pausa para a foto da lousa, beijos e até a próxima aula!